Tá vendo a minha tela de apresentação? Sim. Tá bom. Iniciado. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer aí essa oportunidade de estar aqui apresentando para vocês essa live, juntamente com meu colega aqui, o Marcelo Matias. Tenho também presente aqui do nosso lado o Eric Albuquerque, o Marcos Gaspar, nos ajudando aí com as perguntas no Q&A. O assunto de hoje vai ser focado, né, apesar dessa parceria que nós temos entre Microsoft e Oracle, abranger várias opções de deployment de workloads. Nessa apresentação de hoje, nós vamos focar mais na parte de interconnect, tá? Então, conforme formos apresentando e surgirem ideias ou sugestões para novas lives, para novos assuntos, fiquem à vontade de pedir essas novas lives, novas documentações para a gente preparar para vocês, tá? Como acredito que alguns de vocês, ou a maioria de vocês devem saber, a Microsoft e a Oracle têm uma parceria, né, para trazer o melhor para os clientes, né, que significa uma interconectividade entre as duas clouds, que o cliente pode utilizar, né, o melhor dos dois mundos, né, ou está fazendo essa mescla que a gente chama de, né, splitar, né, desculpa aí o jeito de falar, os workloads entre diferentes cloud vendors, utilizando uma banda de conexão, uma baixa latência entre os workloads que é necessário para esse tipo de conexão, tá? E só um minutinho, desculpa, pessoal. O que seria interoperabilidade, né? Interoperabilidade é o jeito, a habilidade dos sistemas conversarem entre eles de uma maneira simples, fácil e que não traz nenhum problema, nenhuma dificuldade para o cliente final, tá? Sistemas, produtos, softwares que são feitos por diferentes cloud vendors ou diferentes players que trabalham em sincronia e o cliente final não nem percebe que ele está navegando entre diferentes cloud vendors, ok? Entre diferentes produtos. Então, baseado nessa parceria que nós temos com a Oracle e a Microsoft, você consegue imaginar, né? Eu imagine as possibilidades, né? Utilizando o melhor das duas clouds, né? Você pode utilizar sua application de um lado, seu database de outro e vice-versa, entre uma mescla de outros serviços entre os dois players, sendo que isso vai utilizar uma baixa latência e vai agregar mais valor do que o cliente ter que, o sistema ter que, os dados terem que navegar de uma cloud para on-premise, por exemplo, de novo de on-premise voltar para outra cloud. Então, esse interconnect traz esse benefício de baixa latência, ao invés de você estabelecer VPNs de um lado para o outro, você pode utilizar essa interconectividade e trazer o melhor dos mundos para o seu cliente ou para a sua empresa. Tá? Durante aqui a nossa apresentação, eu vou estar trocando aqui, chaveando entre eu e o Matias. A gente vai mostrar um hands-on aqui e tudo mais, vou mostrar como criar também o Express Route do nosso lado, como criar o Fast Connect e tá fechando essa conectividade entre os dois produtos, tá bom? Só vou falar um pouco mais de slides aqui e já vamos passar para essa parte aí. Um caso clássico que a gente traz aqui para vocês por exemplo, utilizando o Applications, suas aplicações na Azure e utilizando um Exadata no OCI. Tá? Isso aqui é um caso clássico que a gente vê sempre,
não se restringe a isso, tá? Como eu disse, pode ser vice-versa também, pode ter aplicação do outro lado e o banco do nosso lado. Isso, né, trazendo, depois vou estar falando também sobre os benefícios e tudo mais, mas fica claro, assim, que a baixa latência e o throughput de rede, né, é o diferencial também nesse caso aqui, tá bom? Basicamente, o que nós preparamos, tá? É bem simples, é que eu falei, vai ser uma live para desbravar novas ideias, novas, vamos dizer assim, requisições de vocês para novas lives. Então, nós criamos um ambiente bem simples, uma VNet, uma VCN, um host de um lado e outro do outro, e eles conectando passando pela interconnect, tá? Então, basicamente, isso é um overview do que vai ser mostrado daqui a pouquinho. Alguns exemplos de conectividade, né, que podem ser aplicados para alguns clientes que não queiram atravessar de uma cloud por outra. Por exemplo, se você tem o seu data center, o seu HQ, e, por exemplo, tem um ExpressRoute e o Interconnect, e você quer trafegar todo o dado pelo seu ExpressRoute conectado no seu on-premise, ou na sua VPN conectado no seu on-premise, e atingir ou chegar até a Oracle Cloud, ou vice-versa, ou da Oracle Cloud chegar na Azure via Interconnect, isso é possível também, tá? Esse tipo de conexão. Nesse caso aqui, eu estou mostrando duas conexões, né, com on-premise. Um ExpressRoute ligando no on-premise e o Interconnect, que é um ExpressRoute, juntamente com o Fast Connect, fazendo um Interconnect. Por que tem esse desenho aqui? Porque tem muitos clientes que têm um tráfego muito grande de dados entre on-premise e a cloud e não querem ficar trafegando, por exemplo, tudo por um ExpressRoute. Ele quer, ok, eu tenho um tráfego muito grande que eu preciso mandar dados também para a Oracle. Então, ele coloca um Fast Connect ou estabelece uma conexão via VPN e ele consegue fazer esse tráfego. E as aplicações e os bancos de dados, tudo mais, conversam entre eles via o Interconnect. Tá? Não tem necessidade. Ou, em caso de failover, eles podem estar voltando para um Prime. Isso é uma questão de rota a se trabalhar, mas, a princípio, seria essa a ideia. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. As regiões que o Interconnect, que a parceria existe, tá? Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, se eu não me engano, temos 11 regiões que estão habilitadas para trabalhar com o Interconnect, tá? A região Brasil é Brasil South, tá? Na Azure e da OCI em Vinhedo, tá bom? Isso não impede que você tenha uma outra região dentro dela e estabeleça essa conectividade com essa principal que tem o Interconnect e faça o trânsito conectado entre as outras regiões dos outros cloud vendors, tá bom? Então, por enquanto, temos 11, mas esse número está crescendo e vai crescer ainda mais. Os benefícios, falando rapidamente aqui, só alguns benefícios, poucos benefícios aqui, mas isso abrange muito mais. Como eu falei antes, a conectividade entre o on-premise e as clouds diretamente, ou somente usando o Interconnect. Isso traz uma latência, muitas vezes, menor que 2 milissegundos, que é o muito requerido ou desejável para grandes empresas ou para aplicações de bancos de dados que necessitam de uma baixa latência e um grande throughput, tá? Talvez vamos mostrar daqui a pouco também, mas os tamanhos de ExpressRoute e Fast Connect, tá? Isso pode variar de 50 megabits e subindo 1 gigabits e tudo mais até 10 gigabits. Tá? Então, a gente tem essas opções que vocês podem estar colocando.
Uma coisa importante a dizer, quais vantagens também, você não tem inbound e outbound dentro do interconnect, tá? Então, todo o tráfego você só paga, você só aloca, faz o allocation da porta e dos gateways e tudo mais, e a única coisa que é cobrada é só do serviço mesmo, tá? Do Fast Connect e do Express Route, não acarreta custo. Por enquanto, não temos custos entre esse tráfego navegando entre as duas clouds, tá? Mais um ponto importante de comentar aqui, que este link, esse interconnect já tem um failover, tá? Ele já é redundante, tá? A Oracle e a Microsoft já oferecem uma redundância de link em caso de desastre ou em caso de algum problema de um link num POP. As duas empresas já oferecem essa solução para o cliente, tá? Então, você não precisa se preocupar em criar mais de uma conexão, não precisa se preocupar em criar mais de um interconnect. Essa conexão já é redundante, tá? Isso tem que deixar bem claro também, tá bom? No caso, um exemplo bem clássico, assim, bem em high level, de como seria basicamente um disaster recovery site, né, bem high level, uma ideia aqui, né, como poderia ser feito o interconnect aqui e as duas clouds se falando por dentro do próprio backbone, né, dentro da própria Azure Backbone ou dentro da própria rede da Oracle, eles podem fazer essa conectividade entre eles e ainda utilizando mais uma vez o interconnect para estar chegando de um lado para o outro também, tá bom? Eu tenho alguns exemplos de deployment, né, de configuração para alguns serviços, tá? Não são todos, de novo, eu tenho uma rede de aplicações que você pode fazer o deployment, não precisa ser produto de prateleira, tá? Que a gente fala, pode ser software desenvolvido em casa mesmo, você pode ter o seu custom application e estar fazendo esse tipo de conectividade, tá? Não necessariamente precisa ser produtos de prateleira, você pode trazer, desde que seja compatível, obviamente, com nossas imagens, nossa estrutura e tudo mais, você pode estar trazendo esse seu workload para as nossas clouds, tá bom? Só perguntar, Matias, você quer que eu continue mostrando essas opções ou eu já posso mostrar como fazer essa interconectividade e depois voltamos para essa parte de arquiteturas aqui? Bora já demonstrar como que é na prática, aí conforme a gente avança nas demonstrações, depois volta para as opções. Tá bom. Tá, vamos lá, pessoal. Basicamente, o que eu tenho aqui do nosso lado, tá? Eu não vou mostrar criando a VNet, eu não vou mostrar fazendo configurações de VM e tudo mais, porque já subentende que você já tem esse conhecimento e eu vou partir só para essa parte de Express Route e Fast Connect, caso vocês queiram, né, futuramente uma prévia de como isso é feito, mas a gente pode marcar uma outra sessão para tocar sobre isso, tá bom? Então, aqui Deixa eu até aproveitar, desculpa ter cortado. A gente está devendo uma live sobre Express Route, então já pode deixar marcado aí que vai acontecer, falta marcar a data ainda, mas teremos sim uma live cobrindo o Express Route de ponta a ponta, para que vocês possam explorar com mais detalhes como é que isso funciona. Aqui a gente vai comentar a respeito, né, porque faz sentido com a Oracle, mas vai ter uma só de Express Route, sim, só falta definir a data. E outras de rede que a gente já apresentou, no nosso canal do YouTube, depois acho que o time de moderadores consegue passar no Q&A. Todo evento transmitido aqui para vocês, ele é gravado e fica lá no YouTube, então tem sessões mais introdutórias, que a gente cobriu Hubspot, fundamentos de rede, então, para quem precisar de um refresh mais fundamental, no nosso canal do YouTube tem já alguns vídeos em português que explicam isso, né, nessa série que nós tivemos há 2 anos sobre redes na Azure. Então, aqui a gente está retomando essa série e Express Route com Oracle é um dos assuntos quentes que a gente queria trazer para vocês. Bacana, valeu, obrigado.
Aqui, mais uma vez, só batendo rápido aqui, eu tenho já aqui no meu Resource Group, eu tenho minha VM criada, eu tenho alguns produtos já em place, né, já colocados aqui, já está funcionando. Eu vou passar rapidinho aqui pelo ExpressRoute, tá, para a gente ver como que faz essa conectividade. Isso aqui já está funcionando, já está em place, e eu vou estar criando um novo aqui para mostrar para vocês, tá? De novo, não estou mostrando como criar a VNet e tudo mais, tá? Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Aqui na ExpressVault, você você escolhe a subscription que você quer fazer a criação dessa ExpressVault, o Resource Group, que vai fazer parte o seu ExpressVault vai fazer parte, e em qual região você está estabelecendo essa conectividade. Né? No caso, a gente está fazendo Brasil South. Tá? E é o nome do ExpressVault que você quer fazer essa conectividade, criar esse recurso, tá? Desculpa. Então, vamos partir para o próximo aqui, no configurações. A porta, tipo de porta, tá? O provider ou direct, isso aí a gente vai provavelmente abordar, né, Matias, numa próxima dedicado a ExpressVault, mas basicamente aqui no provider, superficialmente já explicando isso aqui, você escolhe qual vai ser o seu parceiro que vai fazer essa conexão, e o direct, basicamente, é você trazendo um link diretamente no Edge da Microsoft, tá? Isso também serve para o OCI, também tem essa opção aqui, tá bom? Aí, no caso nosso aqui, vou criar um novo, eu vou escolher o provider, né? Coloco aqui Oracle Cloud Fast Connect, tá? De novo, peering location, no caso, Campinas, né? Aí, como eu disse anteriormente, nós temos diversas opções de tamanhos de banda, né? A gente começa aqui com 50 megabits, 100, 200, e você consegue ir alterando isso futuramente. Uma coisa muito importante se falar aqui também, que você pode facilmente subir, tá, o link de 50, podemos pular aqui para 1 GB e tudo mais, porém você não consegue voltar. Tá? Não quero mais usar 1 GB, eu quero usar 500 megabits. Não dá para fazer isso, tá? Você vai ter que descomissionar, vai ter que deletar este ExpressRoute e criar um novo, tá bom? Aqui eu não vou mexer, né? TAU e tudo mais, vou deixar do jeito que tá. Aqui só um comentário nesse caso desculpa, Leandro, essa parte do tipo de circuito, que entra naquela questão que você comentou sobre a cobrança ou não do tráfego. Então, do lado Oracle, isso nunca é cobrado, e por padrão faz parte da oferta. Do lado Microsoft, para que essa conexão não tenha cobrança de tráfego, o circuito tem que ser criado do tipo local. Então, o circuito do tipo local, ele começa do nosso lado a 1 gigabit por segundo, que é exatamente o quanto que tem do lado Oracle. O Oracle começa com giga também. Então, criando do tipo local do nosso lado, não haverá cobrança de tráfego em nenhum dos sentidos, nem entrada nem saída. Se criar o circuito do tipo standard ou premium, que é um circuito que você pode conectar com outras regiões, outras geografias, aí vai ser cobrado o tráfego de saída do Azure. Então, no caso de interconnect, é importante que a ligação entre as nuvens do lado Microsoft ocorra com um circuito do tipo local, para que vocês não tenham cobrança de saída da nossa nuvem. Daí vai na linha do que o Leandro comentou anteriormente, de não ter cobrança de tráfego entre as nuvens. Do nosso lado, o requisito é que você crie do tipo local o circuito. Excelente, obrigado. Bom, pessoal, dito isso, não vou mudar mais nada aqui para disponibilizar, para utilizar as antigas, se eu não me engano, Matias, me corrija se eu estiver errado, que já provavelmente está descomissionada, né, a antiga versão de cloud e tudo mais. Então, é o Azure versão 1, que também já tem a opção por compatibilidade, mas espero que nenhum cliente no Brasil esteja usando isso, né, por já ter evoluído para um modelo novo. Correto. Então, vamos lá, só dar um criar aqui. E vamos lá. Até perguntando enquanto eu cria, uma pergunta que eu recebia com frequência que era essa, né? Mas eu sei que para fechar ExpressRoute eu tenho que ter um provedor de conexão para ter um link físico. Como é que é com a Oracle? Exatamente isso que o Leandro mostrou.
o parceiro de conexão já é a própria Oracle, então não tem que passar link algum do lado de vocês para que você ligue uma nuvem a outra. Esse link já existe, foi passado entre Oracle e Microsoft, são fibras dedicadas entre essas duas nuvens, portanto, do nosso lado, o parceiro é Oracle, depois o Leandro vai mostrar do lado Oracle, o parceiro é Microsoft, e a mágica acontece. Então, você não precisa ter nenhum link físico para poder ligar as duas nuvens, porque nós já fizemos isso com a Oracle, para que vocês tivessem só que fazer a parte lógica, né? Claro, se você quer conectar a nuvem com o seu ambiente on-premise, que normalmente é esperado que aconteça, aí sim tem que ter essa parte física também do lado de vocês, mas ligando somente as nuvens, é exatamente isso que o Leandro está mostrando, sem nenhuma contratação física extra, além do que vocês estão vendo aqui agora. Muito obrigado, muito bem pontuado. Tá aqui, o Express Vault foi criado, tá? Aqui você consegue ver as informações, bandwidth e tudo mais. Aqui ainda não está, a gente não criou ainda do lado da Oracle ainda. Quando a gente criar, a gente vai conseguir começar a ver algumas informações a mais aqui, tá? Aqui, como eu disse, eu já deixei criado algumas configurações, por exemplo, a VCN aqui já deixei pronto, também precisa de tudo isso, obviamente, do lado da Oracle. Regras da Security List ou da Network Security Group, criada para liberar tráfego, caso você não esteja usando um NVA no meio do caminho e tudo mais. Rotas também tem que ser criadas. E o DRG, né, o DRG também, como a gente tem o Virtual Gateway do nosso lado, o DRG aqui também tem que ser criado para estar fazendo essa conectividade com o Fast Connect. Então, vamos lá criar já o Fast Connect. Aqui, como vocês podem ver, eu estou na região de Vinhedo já. Poderia ser a outra região, não tem problema, eu teria que fazer uma conectividade entre as regiões e tudo mais. Vamos lá, criar o Fast Connect. Fast Connect Partner ou Direct, que o princípio é o mesmo do que nós mostramos ali na Azure, né? Eles também têm a opção de fazer a conectividade direta. Aqui eu vou pegar o Azure Express Route, né? Como está aqui, bem simples. O nome você coloca conforme o naming convention. Eu vou deixar um bem simples aqui. Private Virtual Circuit, ok? É uma conexão privada entre as duas clouds, ela não é pública, tá? Vai por dentro dos backbones. Como eu disse, precisa do DRG, né, do DRG, para ser estabelecida essa conexão. Aí, de novo, a bandwidth, que você selecionar. Aqui, nós precisamos pegar dentro do Express Route essa informação, tá? Que eu vou te mostrar onde que é. Fica aqui em Properties. Copiei ela aqui, o Service Key, tá? Bem simples. A gente volta para cá. Coloca ele aqui. Muito importante, um BGP. Por quê, tá, pessoal? Vou colocar um número aqui, tá? Por aquela questão que eu falei que tem a redundância dos links, tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente estar trabalhando com essa redundância dos links, tá? Tem outras opções, pode mudar o MTU e tudo mais, ativar o BFD, que é o Bidirectional Forwarding and Detection, para caso de problemas, de erros e tudo mais, failover. Simples, vamos criar aqui. Provisionamento Até também. quando tu cria, até um comentário que eu reparei. Na época que eu acompanhei a criação desse circuito para um outro cliente, não tinha ainda na opção do Fast Connect o BFD, que é quem faz o chaveamento rápido entre os links. Então, isso foi anunciado, acho que em maio, se eu não me engano. Então, cara, é muito importante. Do lado do Microsoft já tem isso há muito tempo. Qual que é o ponto aqui, né? Como são dois circuitos, sem BFD, você tem esse risco de chavear de um para outro e ficar um tempo aí no limbo, né? Com BFD, a troca acontece, acho que em 300 milissegundos. Então, se tiver chaveamento de um circuito para outro, é praticamente perceptível. Então é importante que vocês tenham isso do lado do Oracle também. Do lado do Microsoft é por padrão, nem dá para tirar essa opção, já é by default. Do lado do Oracle isso é recente. Então, para quem porventura já tenha fechado, é importante ativar essa opção no Fast Connect para garantir que o chaveamento aconteça de maneira imperceptível, se necessário. Isso aí. Aqui voltamos no nosso lado da Azure e aqui você consegue ver
que o provider status já está como provisioning, tá? Aqui continua também provisioning, e para finalizar e estabelecer essa conexão final aqui, nós precisamos vir aqui em Connections, ok? E fazer o link desse ExpressRoute com o Virtual Gateway, apontando, falando, ó, aqui vai ser essa conectividade, vai sair para o OCI. Tá? Então, basicamente, a gente vem aqui em Connections, dentro do ExpressRoute, tá? Mais uma vez, a subscription que você está, Resource Group, prestar bem atenção nisso. Tipo de conexão, tá? No caso, iremos para ExpressRoute, tá? Então, vamos lá por um nome aqui, Connection, ExpressRoute to CI. Só um exemplo. Mais uma vez, a região, tá? Brasil South. E em configurações nós vamos selecionar qual Virtual Gateway nós vamos utilizar, tá? Sobre o Virtual Gateway, depois também, acredito que pode, se necessário, falar. A gente tem diversas opções de banda, né? Dependendo do tamanho do SKU escolhido do Virtual Gateway, tá? Isso também influencia muito na latência e no throughput, tá? Aqui eu vou estar selecionando qual circuito eu vou estar utilizando, tá? Vou estar pegando aquele que a gente criou anteriormente. E se você quiser mudar o peso de rota, você pode estar estabelecendo um peso maior ou menor para, vamos dizer, o cliente, ou você quer enviar o dado aqui pelo ExpressRoute, pelo Interconnect, somente em caso a sua rota principal não esteja disponível, ele vai fazer essa distribuição e verificar e mandar para cá, ou vice-versa. Ou se você quer que manda para cá, e a segunda rota vai ter peso 2, ou peso 1 no caso, ele manda os dados por essa rota em caso de failover se configurado assim. Tá? Aí as outras opções temos tags e somente review and create. Tá? Vou dar um create aqui agora. Isso é bem rápido, tá, pessoal? É questão de alguns segundos, minutos. Essa interconectividade fica já disponível para vocês. Isso, claro, se todo o setup já for existente aqui, se você já tiver todo o seu ambiente prontinho aqui rodando. Isso aqui é bem rápido de se fazer, como vocês podem ver. Vou aproveitar para comentar uma pergunta que foi feita aqui, que o Eric até já respondeu, sobre a questão das localidades, os pontos de presença. Então, a Microsoft tem 3 pontos de presença de rede em São Paulo e uma no Rio. Então, em São Paulo a gente tem São Paulo 1, que fica na Equinix SP2, São Paulo 2, que fica na Tibit Transamérica, e Campinas, que fica na Ascent, né? São locais que nós temos colocation com nossa infra própria de rede. Então, por mais que são esses 3 provedores, né, de conexão, nesse caso é colocation, onde fica o nosso roteador de borda. E no caso, a ligação de rede feita entre Oracle e Microsoft foi feita apenas no site de Campinas, por proximidade, né? Como a questão de latência é uma questão física, então o site mais próximo de Vinhedo, que é onde a Oracle tem essa parceria conosco, é o nosso site de Campinas, que daí você consegue ter latência muito, muito baixa. Se fosse ligar Vinhedo com o site de São Paulo, que tecnicamente era possível, né? Por conta da distância, não se caracterizaria o interconnect, porque ela tem que ter uma latência que a gente vai mostrar na sequência como é que ela funciona, mas a gente não pode ligar qualquer região, porque tem que ter uma latência mínima entre elas, para que isso possa se caracterizar esse cenário de você ter workload distribuído. Então, por mais que nós temos hoje, de novo, né, 4 pontos de presença de ExpressRoute no Brasil, na região sudeste, né, 3 São Paulo e no Rio, somente o de Campinas tem ligação direta com a Oracle na região de Vinhedo. Correto. Obrigado, Matias, mais uma vez. Bom, pessoal, aqui, como vocês podem ver, né, já temos a interconnect, a conectividade já estabelecida, né, alguns dados e tudo mais. Conseguimos ver métricas, que não tem nada por enquanto, né, mas conseguimos futuramente ver métricas e tudo mais. Tá? Informações do BGP, o local POP, que está feita essa conectividade, aqui você consegue ver essas informações, tá? Mas
como eu consigo ver qual os cyberblocks, né, que estão sendo publicados, sendo feito o advertisement. Do nosso lado, é facilmente vir aqui, né? Você vem aqui dentro do Express Route, no Azure Private aqui, que foi feita a conexão. A gente clica aqui nos 3 dots aqui, nos 3 pontinhos aqui, View Route Table, e aqui ele vai mostrar para a gente quais as rotas que a gente está recebendo do lado Oracle, tá? Mesma coisa, acredito eu que se viemos dentro do DRG, a gente consegue ver a mesma opção. Tá? Eu lembro de pegar lá. Acredito que seja aqui. E, pessoal, como vocês podem ver, isso aqui é o meu lado da Azure, tá? Então, a gente está recebendo o CyberBlock vindo, né, o bloco de IPs vindo da Azure e vice-versa. Aqui a gente consegue também ver o que eu estou sendo publicado do lado Oracle e o que está recebendo do lado nosso da Azure, tá? Então, é uma maneira que você consegue ver o que está publicando de um lado para o outro. E aqui, como a gente falou, que é um link redundante, tem o primário e o secundário, tá? Já aqui dentro. Então, vocês conseguem ver o que está sendo publicado nos 2 links. Tá? Bom, Matias, mais alguma coisa dessa parte ou podemos pular para os testes aí? Bora testar a latência agora, né? Você puxa a tela aí ou cancela aqui? Puxo. Eu puxo aqui. Peraí, deixa eu puxar. E aqui a latência, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. A tela certa. Latência a gente vai quebrar em 2 partes, tá? Porque eu vou primeiro mostrar a latência quando você fecha a conexão, igual o Leandro mostrou, next, finish, máquina dos 2 lados e faz o teste. E também vou mostrar a latência quando você otimiza o lado também da Microsoft. Você consegue dar um bypass em uma das etapas e por conta disso você consegue ter a latência melhor ainda, que a latência geralmente o pessoal comenta do Fast Connect com o Express Route. Então, só antes de mostrar aqui a latência, só para mostrar o desenho que eu montei aqui, né? O Leandro montou uma infra, também montei uma infra, mas são infras bem parecidas. Do meu lado aqui, eu estou usando esse desenho de referência. Vou até dar um zoom para vocês poderem ver melhor aqui. Então, eu estou com um cenário aqui de OCI, só com uma rede virtual, uma VCN. Eu estou aqui, no caso do Azure, com uma rede de conectividade com o meu gateway e também coloquei um spoke aqui, com Vanity Peering. E aqui eu coloquei 3 máquinas virtuais, uma em cada zona, em Brasil South. Tem uma VM na zona 1, zona 2 e zona 3. E eu vou mostrar como é que a latência funciona com essa configuração padrão, né? Eu não estou colocando aqui o Azure Firewall e nem outro firewall de terceiros aqui no meio do caminho, que poderia ser colocado, daí você vai ter um salto a mais, então a latência tende a aumentar um pouco mais por conta disso. O foco vai ser mais mostrar a latência mínima padrão e depois a mínima do mínimo, para daí que vocês possam ter como referência, e quando for composto a solução do lado de vocês, validar em que casos que eu coloco um firewall no meio ou não, por conta do acréscimo de latência que eu posso ter nesse caminho. Então, outra coisa também que é importante, né, que o pessoal pergunta, geralmente testa, você testa com ping? Cara, ping é legal para fazer teste de vida. Então, se eu tiver aqui do lado, por exemplo, deixa eu lembrar qual que é essa máquina aqui. Lembra não, vai ver. Se eu estiver pingando aqui essa máquina aqui, é para mostrar na parte da minha tela, né? Essa máquina aqui da esquerda é a máquina na Oracle, OCI, e aqui à direita, as 3 máquinas do Azure. Brasil South, zona 1, 2 e 3. Um ponto importante, até faz parte do slide do Leandro, essa questão de sugestão, né? Crie máquinas nas 3 zonas para testar a latência, para ver em qual a latência é menor. No caso da Microsoft, as zonas, elas não são fixas do lado de você, cliente. O que quer dizer isso? Quer dizer que na minha assinatura, a zona 1, a zona 2 e a 3 é um mapeamento lógico que a Microsoft colocou no meu ambiente, só que fisicamente eu posso estar um mapeamento diferente. Pode ser que a zona 1, lógica minha, seja a zona 2 física e por aí vai. Então, é importante informar que
A zona 1, 2, 3 é um mapeamento que existe na sua assinatura. Então, pode ser que você tenha uma máquina na zona 1 dessa assinatura, você vai ter uma assinatura diferente, vai ter na zona 2 e a região física é a mesma. Então, é mais uma questão de lembrar sempre que a zona é um mapeamento lógico para o físico, né, para evitar que você se confunda e ache que toda a zona 1 que você tem no seu ambiente de assinaturas distintas é o mesmo data center físico, só que não é. Né? Ele varia no mapeamento lógico que a Microsoft faz, né, para ajudar na distribuição da carga. Mas só um detalhezinho da parte nossa de infraestrutura. Sim, eu poderia fazer um teste de ping aqui? Cara, poderia. É que geralmente a pessoa faz para testar a vida do ambiente. Mas como é que é um teste CMP? Por ser um protocolo que geralmente não tem muita prioridade, a gente nunca considera que esse é um teste válido para latência, mas sim um teste de vida, para saber se de fato o seu ambiente está respondendo ou não. E acredito que vocês estão vendo, tem uma latência aqui de uns 2 e alguma coisa milissegundos, mas de novo, é um teste de vida, não um teste de latência. Para teste de latência, eu vou pedir para o nosso grupo de moderadores, o Marco, o Gaspar e o Eric, vão passar para vocês no Q&A um site oficial Microsoft que sugere qual ferramenta que você deveria usar para testar latência usando o protocolo TCP, que é de fato o que a tua aplicação vai usar. Então, se a tua aplicação vai usar TCP, é importante que você teste a latência com o TCP. Se a tua aplicação vai usar o DP, é importante que você teste a latência usando o DP, né? Para que de fato você saiba qual latência que a tua aplicação naquele protocolo vai de fato alcançar. Então, no lado do Microsoft, qual que é a nossa sugestão? É usar o SOCPerf. Aqui eu estou usando o Ubuntu em todos os cenários, então tem um passo a passo do nosso site que explica como é que você usa o SOCPerf. Eu estou usando aqui ele para ouvir na porta 12345 TCP, e esse aqui é o IP do lado Oracle. Então, eu já estou aqui ouvindo a conexão. Do lado Azure, eu faço a conexão ping-pong no SOCPerf, por mesmo IP lá do Oracle, fazendo a ida e a volta, né, para saber de fato qual que é o round trip da comunicação. Então, é um teste que vai levar um tempo a mais, eu estou usando os mesmos parâmetros que está na nossa documentação, de fato ele faz um monte de teste aqui, e te mostra o mínimo, o máximo e a média. Então, sim, para termos de documentação, essa é a nossa sugestão, que você teste latência e formalize qual que é a latência que você tem com os seus ambientes. Então, e não é só uma coisa da Microsoft, né? Você quer testar a latência do seu on-premises para o Azure, cara, vai de SOCPerf. SOCPerf é uma ferramenta que a gente recomenda que vocês usem sempre que queiram testar latência. Se for testar throughput, aí a gente recomenda outra ferramenta, né? Pode ser o LAT para Windows, pode ser o ePerf também, para testar throughput, mas para latência, o SOCPerf, ele é o... Aliás, não é LAT, é o NTTCP, se eu não me engano. Mas tendo uma referência à ferramenta adequada que te comenta. SOCPerf para latência é a mais sugerida. Então, aqui ele faz vários testes para poder, de fato, mostrar latência, de novo, da forma padrão. Cara, criei os dois ambientes, next, finish, é isso que eu vou ter de largada, mas eu posso otimizar. Fora isso, é importante também entender que nos dois lados, as máquinas virtuais também podem ser otimizadas para também reduzir um pouco a latência, tirando o overhead do processamento para a parte de rede. Então, se você está, por exemplo, do lado do Oracle, até um ponto que a gente não comentou, né? Por que o Leandro está mostrando a parte OCR? Porque ele trabalhou no Oracle por, acho que uns 7 anos, né? Veio para a Microsoft agora há pouco tempo. Então, se vocês tiverem dúvida sobre Oracle, cara, pode mandar bala aí que o Leandro responde de bate pronto. Por isso que ele está até falando sobre esse assunto, né? E eu cobrindo mais a parte Azure. Do lado do Oracle, você pode criar máquina virtual com a NIC configurada como SRVIO, né, o que tira o overhead da máquina para carga de rede, o que melhora também desempenho e deixa a sua CPU um pouco mais tranquila. Do lado do Microsoft, você tem a opção da rede acelerada, que também usa SRVIO, que vai também deixar a latência menor possível entre a máquina e a NIC, né, e o nosso hypervisor. Então, se você de fato precisa de máquinas que têm latência mais baixa possível, faça isso nas duas redes. Ative o SRVIO do lado Oracle e também do lado Microsoft, para que você consiga de fato ter um menor caminho possível, menor overhead entre as máquinas. Então, acabou aqui o primeiro teste. Vou até já iniciar aqui nas outras zonas também, em paralelo, enquanto eu mostro o resultado da primeira. Então, entre a zona 1, minha lógica, é isso que eu tive do SOCPerf. Então, como vocês podem ver, ele faz vários testes. Então, ele marca aqui a mínima, a máxima, o P99, né, para você ter uma noção de qual foi, de fato, a latência que você conseguiu. E a média foi essa aqui. Ele mostra em microsegundo, porque, de fato, é uma ferramenta que é para testar latência muito, muito baixa. Né, para quem mexe, por exemplo, com HPC, né, e quer testar latência entre os nós, que montam o mesmo cluster, você vai ver aqui 7 milissegundos, 7 microsegundos, 5 microsegundos. Então, tem casos que, de fato, uma ferramenta como essa ela é bem interessante para termos de latência. Nesse caso aqui, qual que é o caminho?
eu estou testando latência entre data center de Vinhedo da Oracle com data centers da Microsoft em Brasil South, e a latência entre nuvens está 2.1 milissegundos, né, que é 2.000 microsegundos. Então, eu divido por 100 aqui, 2.1 milissegundos nesse teste que eu fiz. Ele vai testar aqui com as demais regiões também, demais zonas, e vai chegar a algo parecido. Então, essa é a latência básica. De novo, entre nuvens, que tem entre si fibras próprias, que não passa por nenhum provedor de interconexão. De fato, é uma ligação direta entre as duas nuvens. Como é que você consegue otimizar isso? Enquanto ele faz aqui o termino de testar, eu vou já mostrar no portal como é que você pode otimizar do lado da Microsoft essa configuração. Existe, até pegando aqui de novo a arquitetura, qual o caminho que está sendo feito aqui? Eu estou saindo aqui dessa rede virtual Spoke, eu estou passando aqui por esse gateway Express Route, que existe aqui de fato na sua rede virtual, no seu subnet gateway, eu bato aqui no nosso roteador Edge, que vai no roteador Edge da Oracle, que chega no DRG, que chega na máquina virtual que tem aqui. Então, o caminho que ele faz é esse. O que você pode fazer para melhorar a comunicação desse caminho? Você pode dar um bypass nesse gateway aqui, do nosso lado. Então, esse recurso, em termos de marketing, é chamado FastPath, mas na prática é uma flag chamada Bypass Gateway. Para mim é um nome que faz mais sentido do que usar FastPath, mas questão de marketing é marketing. Mas como é que isso funciona? Então, tem uma documentação que eu separei aqui. Deixa eu até lembrar onde eu coloquei esse cara aqui. Tadã. É esse? Esse aqui. Então, esse é o recurso FastPath, que é o que dá esse bypass no gateway. Ele tem algumas regras para funcionar. Então, para que ele funcione, o teu Gateway Express Route, ele tem que ser do tipo Ultra Performance ou do tipo 3. Os dois têm os mesmos critérios de desempenho. São gateways que chegam por padrão até 10 gigabits por segundo. Então, se você for interligar Oracle e Azure e tiver que conectar 10 gigabits por segundo, vai ter que usar esse gateway aqui, ou um ou outro. Qual que é a minha recomendação? Usar sempre os gateways que tem no final a sigla AZ, porque são gateways que ficam em multizona. Então, o gateway do lado do Microsoft, de fato, são instâncias computacionais, são duas instâncias de máquina virtual que nós gerenciamos, que nesse caso aqui, ficam duas instâncias no mesmo data center físico, dividido em racks separados, para poder ter alta disponibilidade usando a Availability Set. Para quem já conhece Azure, esse é o nosso recurso bem primário de HA para a máquina virtual. O gateway com o final AZ, ele existe em zonas diferentes. Então, cada zona é composta por um mais data centers. No caso do Brasil South, eu tenho 3 grupos de data centers numa distância entre elas de quilômetros. E aqui eu tenho, se eu colocar a opção AZ, eu vou ter uma instância na zona 1, por exemplo, a outra na zona 2, daí você consegue ter melhor resiliência para essa comunicação. Então, como por trás são máquinas virtuais, se o tráfego passa por ela, eu tenho um penalty de latência, né? Porque o tráfego passa, é processado e vai para o seu destino final. Então, se eu estou usando o gateway tipo 3 Ultra Performance, eu posso ativar no objeto Connection a opção do FastPath, e daí eu dou um bypass nesse gateway e consigo uma latência menor nesse caso. Só para mostrar para vocês qual foi a latência das demais zonas. Então, da zona 1, no meu caso, 2.1, zona 2, 2.4, zona 3, 2.2. Então, essa latência que eu tive usando a configuração padrão do Express Route, passando o tráfego pelo gateway. Então, se eu ativar agora o FastPath, eu já vou fazer isso aqui agora para vocês, aí eu mostro na sequência o que vocês conseguem de fato ter de latência, que aí é o mínimo possível no caso do Brasil. Eu vou aqui pegar o meu ambiente de Azure que eu criei. Então, eu não faço isso na conexão no circuito. O circuito, ele faz só a conexão entre, no caso, Oracle e Azure. Eu vou no objeto Connection, que é esse primeiro objeto aqui. Matias, Opa. lembrando, pessoal, que toda essa estrutura que a gente criou, é possível fazer ela também via command line, né? Tipo, a galera pode usar o PowerShell ou toda essa configuração, eles podem ser feitas via command line também, tá? PowerShell, template, CLI, Terraform, então dá para deixar do jeito automatizável. Então, assim, eu abro o objeto Connection, eu vou aqui em Configuração, e aqui eu tenho a opção do FastPath. Então, se eu tenho essa conexão associada a um gate do tipo 3 Ultra Performance, eu posso habilitar ou não esse cara aqui. Então, habilito, dou um save. Então, ele vai levar um tempo até isso ser ativado.
e assim que acabar essa configuração, eu volto lá e volto a testar a latência. Só tem um ponto de atenção nesse caso aqui, deixa eu até achar aqui a documentação que fala disso, que é essa aqui mesmo, do FastPath. Então, tem um porém nesse caso, né? Como eu estou dando um bypass no gateway, algumas coisas elas deixam de funcionar quando eu ativo esse recurso. Então, aqui nessa documentação, que o pessoal vai passar para vocês no Q&A, ele comenta das limitações, e aqui embaixo a gente tem, né, novidades quanto a isso, né? Para você que está vendo isso ao vivo, existe já atualmente um public preview para que você consiga ativar alguns recursos a mais dentro do FastPath, para que ele possa suportar tanto o VNet Peering, que é o caso que eu vou mostrar para vocês, e também rota estática, para que você consiga ter essa comunicação sendo inspecionada por um firewall que você coloca na sua rede, tanto o Azure Firewall quanto de terceiros, respeitando o FastPath. Que por padrão não respeita, né? Porque como eu estou dando bypass no gateway, quando eu defino aqui a rota para entender, né, o que entra pelo gateway, eu quero mandar esse caminho para um firewall para depois chegar na máquina virtual, se esse gateway está com bypass, essa rota vai ser ignorada, portanto vai ter a simetria do pacote. Então, o que é que existe hoje para quem está ao vivo vendo essa sessão? Existe aqui um public preview que você ativa na sua assinatura, ele vai mostrar aqui como é que você ativa esse recurso, e daí, quando você ativar isso, aí sim você consegue ter tanto o FastPath funcionando para o VNet Peering, como também para o DR usando um firewall para fazer inspeção. Então, neste momento, isso está em Public Preview, o que indica que você não deve usar para ambiente de produção, mas se você está vendo esse vídeo no YouTube na gravação, possivelmente você talvez já tenha esse recurso em GA e, portanto, você talvez possa usar em produção nesse momento. Então, vale a pena dar uma olhada na documentação para entender se já está disponível para produção ou apenas para ambiente de laboratório e testes, né? No meu caso, eu estou usando já esse recurso para mostrar para vocês que um caso padrão de HubSpoke, ele vai funcionar e qual é que vai ser a latência mínima que você consegue nesse cenário. Então, acho que já deu tempo de aplicar, já aplicou a configuração. Então, antes de testar o SOCPath, faça só um teste básico de ping mesmo, só para poder ver por cima o que aconteceu. Então, deixa eu ver se já está... já 1.8... Tá indo. Vou arriscar aqui fazer o teste, senão eu faço mais um, porque leva um tempo até de fato ele propagar essa mudança. Então, bora lá fazer o SOCPath aqui. E quando acabar a gente vê de fato se ele deu certo. Então, só voltando enquanto faz o teste aqui, voltando na questão lá do Express Out Gateway. Se eu cliquei mesmo? Cliquei, né? Cliquei. Então, tem a documentação sobre a questão de latência, que a pessoa deve ter passado para você já. Então, aqui explica como é que você deveria testar latência tanto em máquinas Windows quanto Linux. Então, se for Windows, é o LAT. Se for Linux, a gente recomenda o SOCPath, e aqui tem material para você baixar e instalar em diversas distribuições. Eu estou usando exatamente essa mesma sintaxe aqui, copiei e colei, só mudei o IP. Então, esse é o que eu estou usando para que vocês tenham a mesma experiência que a gente recomenda de fato. Em termos do gateway, nós temos sempre três tamanhos, em dois tipos diferentes. Então, se você quer fechar um Express Out de 1 GB, pode ser o Standard ou pode ser o tipo 1 AZ, que é o que de fato ele suporta. Se você precisar de um tráfego maior, até que ele mostra melhor essa informação, então até 1 GB, Standard ou tipo 1, até 2 GB, High Performance ou tipo 2, até 10 GB, Ultra Performance ou tipo 3. Então, você de fato precisa entender o tráfego que você quer entre as nuvens e do lado do Microsoft você deve colocar o gateway com o melhor tamanho possível, porque cada gateway também tem um preço, então é importante que vocês tenham essa informação. E se você precisar do FastPath, aí vai ser Ultra Performance ou tipo 3, que suporta até 10 gigabits por segundo. E se você, uma coisa importante, né, quando você ativa o FastPath, como dá bypass no gateway, esse ponto aqui deixa de ser um problema, deixa de ser um limite. Então, você consegue ter múltiplos circuitos de Express Route no mesmo gateway, que vai ter um bypass, e, portanto, isso aqui deixa de ser uma limitação, porque ele está dando bypass, de fato, nessa caixa, e você consegue agregar até 4 circuitos da mesma localidade, e, portanto, você pode chegar a 40 gigabits por segundo por localidade no mesmo gateway de Express Route que foi dado bypass. Então, é importante explorar mais o FastPath, porque ele pode deixar, de fato, a rede de vocês bem otimizada. Aqui não baixou ainda, deixa eu rodar de novo aqui o SOCPath. Deu tempo, acho que, de replicar, que bateu ainda 2 milissegundos. Mas qual que é o esperado aqui quando você aplica? Vou até colocar um ping aqui na sua máquina para acompanhar. O FastPath é você cair a latência. Testar o de cima ali.
cair para 1.6, 1.5 milissegundos, né, que é o que você ganha quando você dá esse bypass no gateway. De fato, essa é a menor latência possível, média, entre as nuvens. Já cheguei a fazer teste que bateu 1.2 milissegundos, né? Mas, assim, média esperada com interconnect em qualquer região do mundo é 1.5, 1.6 milissegundos entre as nuvens. Que se você pegar a nossa documentação Microsoft, a latência entre zonas, a gente documenta que fica abaixo de 2 milissegundos. Então, a gente consegue aqui ter uma latência entre nuvens, como se fosse entre zonas da Microsoft. Esse é o tipo de experiência que você consegue ter com o Interconnect, incluindo o FastPath na jogada. Então, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente para pegar aquilo que o Leandro comentou no começo, né, das possibilidades que você tem de ter banco de um lado e aplicação de outro, né, usando o melhor das duas nuvens, de ter esse tipo de latência. Se para a tua empresa for interessante, cara, é isso que a gente oferece para vocês, para o Workloads Oracle e Microsoft. Então, enquanto ele testa aqui, eu tinha separado mais matérias de referência. A questão do gateway, acho que o pessoal vai passar para vocês o link de referência. O XPSAUT em si, né, para entender, para quem não conhece, como é que ele funciona, os tipos de circuito que existem, aquilo que eu comentei na hora que o Leandro explicou a respeito. Quando eu vou criar o circuito, se eu não quero pagar pelo tráfego, do lado da Microsoft tem que criar do tipo local, do lado do Oracle já é by default esse tipo de experiência. Se criar do tipo standard ou premium, eu posso pegar esse circuito e conectar em outras regiões ou em outras geografias, mas aí eu passo a pagar por esse throughput. Então, um ponto importante, né? Não é porque você cria um circuito com a Oracle que ele só pode ser ligado entre Brasil South e Campinas, né? Do lado da Microsoft, é um circuito de XPSAUT que você pode ligar em outras regiões se o circuito permitir. Então, se eu criar do tipo standard, eu posso ligar em Brasil South e Brasil Southeast. Se eu criar do tipo premium, eu posso ligar em qualquer região do mundo, né? Claro que a latência vai estar sujeito às questões físicas, mas você pode aproveitar esse circuito e ligar em outras regiões também, porque para a gente é um XPSAUT tradicional. Então, o tipo de circuito garante define qual vai ser a flexibilidade de associar em outras regiões, mas também impacta em questão de custo e banda. O BFD também, acho que o pessoal deve ter passado para vocês, que é aquilo que do nosso lado já é nativo, não tem que ser configurado, do lado do Oracle você tem essa flag que você ativa para garantir que se houver chaveamento entre os circuitos, vai acontecer em 300 milissegundos, né, que é um tempo muito baixo. Caso contrário, ele pode levar minutos para acontecer. Então é importante que vocês tenham isso dos dois lados na rede de vocês. Fala, Leandro. Matias, só lembrando aí mais uma vez, pessoal, que isso é um link, tá? Um private link, tá? De maneira alguma os seus dados trafegam para a internet, tá? Então vai ficar sempre entre os backbones internos das duas clouds, tá? Tem um ponto também importante, enquanto eu estou rodando, abaixo mais para 1.8 aqui, fazer mais um teste para garantir aqui que reduziu a latência. Sem essa ligação, quais são outras formas de você poder ligar as nuvens? Então, antes desse tipo de recurso, cara, tem cliente que fecha VPN, ok? Uhum. Então, você não sabe o caminho, está sujeito a caminhos distintos, porque a internet funciona assim, é uma rede mesh e tal. Outra opção também que o pessoal tem é usar algum provedor que tenha ligação com essas duas pernas e fazer essa ligação por esse provedor. Então, no caso do Brasil, a Equinix é muito comum fazer esse tipo de cenário, a Ascent também. Mas qual que é o ponto? Você está pegando uma ligação da Equinix com Azure, da Equinix com a Oracle, e no roteador da Equinix ou no do próprio cliente, você faz a ligação dos dois. Então, pode ser que o caminho aí não fique tão otimizado assim. Nesse caso aqui, cara, ligação direta. Eu estou usando o nosso provedor de rede em Campinas com o da Oracle Genieto e ligando os dois por fibra própria Microsoft e Oracle, sem ninguém no meio do caminho. Então, não existe uma forma mais curta de você ter essa ligação. Você pode usar outras formas de ligação, só que o caminho fica maior, a latência vai ser maior. Nesse caso aqui, é menor possível. Então, se você tiver interesse em conectar Oracle ou Azure com outras nuvens, é possível, usando alguém que faça essa ligação, mas nunca vai ter uma latência menor que essa, por conta da proximidade geográfica entre essas regiões e também de haver fibra exclusiva ligando essas duas nuvens e nada compartilhado na internet pública. De fato, é uma conexão dedicada que nós temos entre Microsoft e Oracle. Não depende de ninguém mais, a não ser dos dois provedores. Opa, tivemos um recorde aqui hoje. Então, enquanto ele faz assim primeiro, eu vou testar as outras duas regiões também. Ping não. Como eu disse, né, o esperado é você ter 1.5 milissegundos. Nesse caso aqui, ele bateu 1 milissegundo entre Azure e entre Oracle.
Aí na média espera 1.5. O bacana é que o SOARPF ele te mostra todas as faixas possíveis. Então, se pegar aqui, né, 90%, nesse caso, 90% dos casos ficou em 1 milissegundo. Se puxar para 99%, vai para 1.2, 99.9%, 3 milissegundos. Então, ele mostra, de fato, todos os testes possíveis e o percentual de latência que aconteceu nesses casos. Então, considerando esse período que foi testado aqui de 400 milissegundos de warm-up, mais 100 milissegundos de runtime, foi isso que de fato aconteceu nesse momento aqui de chegar a 1 milissegundo, né? Então, assim, tira esse print aqui, mostra, pessoal, olha que bacana a gente consegue ter aqui com a Oracle e com a Microsoft, para que vocês possam ter esse ambiente distribuído com fibras dedicadas entre as nuvens para poder chegar nesse nível aqui de latência. Então, para quem estava esperando, né, para esse momento mágico, de novo, né? 1.5.6 é o esperado, mas pode flutuar para baixo para menos, mas não mais do que 2 ou 2.3, caso eu não use o FastPath. Se eu usar o FastPath, eu dou um papéis no nosso gateway e vocês viram aqui na prática o quanto que vocês ganham de latência. Agora, vai colocar um Fire no meio do caminho, então você vai colocar mais latência porque vai passar o pacote pelo Fire, vai ser processado, vai ter regra de IPSDS, vai ter inspeção SSL, e daí você vai ter um overhead a mais na rede. Aí vai de cada empresa definir. Cara, estou ligando Microsoft e Oracle pelo backbone que elas têm entre si, onde que eu coloco um firewall? Vale a pena colocar um firewall entre a aplicação e o banco de dados? Ou eu coloco um firewall na frente da aplicação e uso regras próprias das nuvens para garantir que apenas tal IP pode falar com tal IP sem ter overhead na camada de rede? Aí um papo mais de discussão de segurança versus o que essa possibilidade oferece para que vocês consigam validar até que ponto faz sentido colocar um firewall entre a aplicação e o banco ou deixar da maneira mais pura possível. Então, pegando aqui agora as três zonas, então o que a gente consegue ver aqui, eu tive 1 milissegundo da minha zona 1 para Oracle, 1.5 da zona 2 para Oracle e 1.3 da zona 3 para Oracle. Então, aqui já mostra de fato, então acho que fica um print bonito esse aqui, né? Já mostra de fato, nesse momento, dessas três zonas, é isso que eu tenho para chegar até o CI em Vinhedo, entre Brasil South e Vinhedo. Essa é a experiência que vocês puderam ver ao vivo aqui nessa demonstração. Deixa eu ver se eu tinha separado só mais alguma coisa a mais aqui para colocar. Então, até que ponto que eu comentei, né? Então, esse cenário aqui com o Firewall, ele hoje é suportado com FastPath em Public Preview, para que você consiga ter esse tráfego passando por um firewall qualquer aqui dentro. Sem FastPath, não tem nenhum problema com FastPath. Esse cara aqui, para ser inspecionado, está em preview. Para você que está vendo no YouTube, pode ser que já foi... está em GA, então você pode usar em produção. Mas também é um link que você não tem de referência aí do lado dos moderadores. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que o pessoal fez para a gente poder comentar aqui ao vivo. Ou mais algum comentário do Leandro? Não, é mais na questão, tipo, que isso, que eu falei no início, isso abre muitas possibilidades, né? Tipo, em vez do cliente ter que trafegar o dado de volta para um Primus, ou que nem você mesmo falou, para a Equinix ou para algum parceiro, tem esse produto, esse excelente produto que traz esse enorme benefício aí, essa latência fantástica, um workload crítico. Bom, acho que de considerações finais, até que já deu agora 11 horas, mas até o Leandro comentou que a gente não vai explorar muito as parcerias que a gente tem com a Oracle, mas um ponto importante, a parceria não é apenas de conexão de rede, existe parceria de suporte também, então se você tiver um problema entre as nuvens, tem suporte colaborativo, então se a Microsoft vê que tem que chamar o suporte Oracle, ela envolve e vice-versa, para que você consiga de fato ter um apoio de ponta a ponta. Tem parceria com os produtos, para que você possa, por exemplo, usar o Azure AD para autenticar contra produtos Oracle, coisa que há tempo atrás não tinha, hoje em dia você tem. Até estava outro dia vendo um cliente que estava querendo autenticar no Autonomous com Azure AD, tem essa opção, e na Oracle explica como isso é feito. Então, de fato, tem uma parceria que permite viabilizar novos negócios. Não é só uma questão técnica, é parceria de fato executiva, de negócio, para que vocês possam, de fato, usar o que as nuvens têm de melhor, conectividade, suporte, integração de autenticação também, para que você consiga subir projetos mais robustos, sem abrir mão do que uma nuvem tem ou deixa de ter. Então, é importante depois que vocês aproveitem a documentação que a gente passou para vocês via os nossos moderadores, para entender mais a parceria, chamar para conversar o time comercial Microsoft e Oracle também na mesma mesa, então fiquem à vontade de fazer isso. De fato, eu recomendo que vocês façam isso. Caso queiram explorar a parceria, de fato, faz total sentido
ter na mesa cliente, Microsoft e Oracle para entender como é que a gente pode trabalhar junto com vocês e com a Oracle nesse cenário. Né, havendo necessidade de mais esclarecimentos técnicos, né, mande um feedback para a gente, comente no YouTube, mande aqui mensagem no LinkedIn, para que a gente possa fazer outras sessões técnicas que esclareçam melhor os pontos que a gente mostrou para vocês aqui hoje. Então, de resto, acho que é isso, deu horário 11 horas. Então, obrigado pela presença de vocês, para quem está ao vivo, obrigado para quem assistiu a gravação pelo YouTube. Então, depois dê feedback, a gente possa criar outras sessões para vocês, também interagir ao vivo, para que vocês possam ter mais confiança de usar os serviços do Azure com essas sessões que a gente está entregando para vocês ao vivo, pelo nosso time de arquitetos. Obrigado, pessoal. Até mais.